Então, hoje nós vamos concluir o tema Desdobramento Espiritual, que é do penúltimo capítulo do livro Reuniões Mediúnicas do Projeto Espiritizar. E vamos ver aqui a introdução, extraída do Evangelho comentado por Emmanuel, João, capítulo 12, versículo 35, que diz o seguinte: afastai-vos da condição inferior, adquirindo mais alto entendimento. Sem os característicos de melhoria e aprimoramento no ato de marcha, sereis dominado pelas trevas. Isto é, anulareis vossa oportunidade santa, tornando aos impulsos menos dignos e regressando em seguida à morte do corpo, ao mesmo sítio de sombras de onde emergiste para vencer novos degraus na sublime montanha da vida. Então, nesse texto que Emmanuel faz do comentário de João 12:35, há importantes elementos para que nós façamos as devidas reflexões. E ele aqui coloca de forma imperativa, no modo imperativo no português, afastai-vos da condição inferior. E de que modo? Ele diz em seguida, adquirindo mais alto entendimento. Esse mais alto entendimento que aqui Emmanuel se refere é sobretudo aquele que nos é propiciado de forma abundante através da revelação espírita. É um entendimento no qual nós passamos a usufruir da compreensão a respeito dos objetivos da vida, da nossa real natureza, que é a natureza espiritual, do entendimento à luz do espírito de todos os textos bíblicos e, sobretudo, aqueles que se referem ao Evangelho do Cristo. Então, esse autoentendimento é que propicia, de uma forma bem segura, a base para que nós saiamos do que aqui ele coloca condição inferior. A condição inferior é justamente aquela na qual a criatura, saindo do reino animal, entrando no reino nominal, conserva de forma muito forte, mesmo após diversas encarnações, os impositivos do instinto, do egoísmo, do orgulho e de todo um campo de vícios e de hábitos desequilibrados que facultam a dificuldade para acertarmos o passo na nossa caminhada evolutiva. É essa a questão da condição inferior. E mais adiante Emmanuel diz, sem os característicos de melhoria e aprimoramento no ato de marchar, sereis dominado pelas trevas. Aqui a questão ela é bem lógica e racional. O conteúdo estabelecido no nosso psiquismo, na nossa mente, e que fazem parte daquela área estudada pelos psicólogos de inconsciente, é muito grande, muito pesado. E é um resultado de centenas de reencarnações que nós já tivemos. Então, esses elementos, eles, se não houvesse trabalho de remodelação, de entendimento completamente novo, que agora estamos estabelecendo sobre as razões da vida, se não houver isso, fatalmente nós somos dominados pelas trevas. Entendamos aqui, dominado pelas trevas como submetido aos hábitos estratificados na nossa inconsciência e que acabam dominando as tentativas fracas, né? Como diríamos assim,
instáveis de progresso espiritual que a criatura humana tenta acessar face à própria lei do progresso que rege a vida. Mas a carga de passado nosso é de tantos desatinos que, se não estiver sendo feito esse trabalho de autoentendimento, de aprimoramento na nossa forma de agir, nós seremos dominados pelas trevas. Então, as trevas é o nosso passado espiritual. E por isso o Evangelho já diz em mais de uma passagem na palavra do Cristo e das cartas de Paulo: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ou se o Cristo vos libertar. Libertar de quê? Das trevas interiores, dos vícios e condicionamentos do psiquismo ancestral que trazemos e que precisam ser plenamente trabalhados. E aí Emmanuel continua dizendo: anulareis vossa oportunidade santa, que é aquela que nós recebemos em cada encarnação, tornando aos impulsos menos dignos e regressando em seguida à morte do corpo. Como diz uma mensagem de André Luiz no livro Vozes do Grande Além, milhares e milhares de criaturas reencarnam e desencarnam, mantendo-se totalmente ignorantes sobre as bases espirituais da vida. Enquanto a criatura humana estiver padronizada pelas trevas do inconsciente, ela reencarna e desencarna sem ter ideia de espiritualidade. Através do mecanismo automatista das leis divinas, que fazem com que os espíritos se sintam atraídos para a formação de determinadas famílias, para a constituição de atividades e trabalhos coletivos, mas sem ensejar o aproveitamento real da encarnação, em termos de despertamento espiritual. E fechando aqui essas nossas considerações, Emmanuel disse: ao mesmo sítio de sombras, de onde emergistes, para vencer novos degraus na sublime montanha da vida. O que é regressar ao sítio de sombras de onde emergistes? Voltar à mesma condição espiritual de onde partimos. Como se diria popularmente, voltar para a realidade espiritual com as mãos abanando, atraído para o mesmo campo vibratório de onde nós viemos, sem ter, de fato, aproveitado de forma exitosa a reencarnação nossa. E é assim que acontece com milhares e milhares de pessoas que não abriram possibilidades para despertamento espiritual. Isso, como dissemos a princípio, o Espiritismo, ao nos revelar a nossa verdadeira origem e natureza, nos dá todos os instrumentos indispensáveis para uma caminhada encarnatória exitosa. Mas é preciso que nós queiramos. Vamos então entrar no nosso tema, desdobramento espiritual, na reunião mediúnica. Aqui outra vez é bom nós frisarmos. Normalmente, como quando vamos dormir,
o nosso espírito se afasta do corpo e tem desdobramentos espirituais durante o repouso físico. Na reunião mediúnica, há desdobramento espiritual, mas isso não é através do médium dormindo. Porque o médium dormindo na reunião mediúnica é elemento de perturbação. Não existe aquela hipótese de, durante a reunião mediúnica, o médium relaxar e dormir, ficando inconsciente ao trabalho mediúnico e depois retornar dizendo que esteve desdobrado e que participou de atividades espirituais. A análise que está sendo feita nesse livro, Reuniões Mediúnicas, com base no livro Nos Domínios da Mediunidade, que hoje nós vamos encerrar esse tema, deixa bem claro que não é assim. Vamos para o primeiro texto de hoje. O médium Castro, que está sendo analisado no livro Nos Domínios da Mediunidade, no capítulo 11. Esse texto aqui foi extraído do livro Reuniões Mediúnicas. O médium Castro está sendo preparado para sair da crosta e ir para uma região superior. Como passará por região umbralina e sendo ainda incipiente, novato no serviço, foi-lhe colocado um capacete em forma de antolhos, de modo a limitar a sua amplitude visual. Sem a visão de 180 graus, só poderá olhar para a frente. Então, aqui é um episódio que se passa com o médium Antônio Castro. Ele é um médium de desdobramento espiritual na reunião mediúnica. E o que é que iria haver? Espíritos guias do médium, benfeitores da reunião mediúnica, iriam conduzi-lo a determinado local no plano espiritual para que um espírito se comunicasse através dele. Mas esse espírito não tinha condição de vir para a reunião mediúnica, porque se esse espírito pudesse vir para a reunião mediúnica, seria dado através de uma psicofonia, onde o espírito falaria através do médium. Mas nós iremos ver que é um espírito que estava em recuperação no plano espiritual, não estava com condição de vir para a reunião mediúnica. O médium é que iria desdobrado até o local onde ele estava, conversar com ele e passar o recado para os trabalhadores da reunião mediúnica. Esse é o desdobramento espiritual na reunião mediúnica, que o médium Antônio Castro tinha essa capacidade muito acentuada nele. Mas antes de chegar nesse local onde esse espírito estava, ele teria que atravessar no plano espiritual ao redor da Terra uma zona umbralina, uma zona espiritual de vibrações densas e pesadas, devido aos espíritos que estavam naquela área espiritual. E para que ele não se perturbasse muito com essa zona umbralina, colocaram nele uma espécie de capacete, para que ele não tivesse uma visão de 180 graus. Ele só visse para frente, para que ele atravessasse a região sem maiores dificuldades, o que nós iremos ver logo adiante, no slide que vem em seguida. Ouvimos-lo dizer através da boca física. Veja, o médium está se afastando do corpo, atravessando a zona umbralina e começa a falar através do corpo dele. Seguimos por um trilho estreito e escuro. Tenho medo, muito medo. O médium mesmo está dizendo aos participantes da reunião mediúnica que ele estava amedrontado. Rodrigo e Sérgio, que eram dois espíritos que ele conhecia,
Amparo-me na excursão, mas sinto receio. A escuridão parece pesar sobre nós. Ai de mim, quero voltar, não suporto. Aí a gente tem uma ideia do que é uma zona umbralina ao redor da Terra. O médium se agonia tanto que quando ele começa a ver que a coisa é difícil, ele quer voltar, ele não quer continuar não. Vamos ver o que vai acontecer. André Luiz descreve a partida do médium via volitação, assessorado pelos 2 benfeitores que lhe deram as mãos. Ao atravessar a região umbralina, o médium inexperiente sente medo. Mas era preciso passar por ali para chegar à colônia espiritual onde efetivaria uma tarefa. Então, para chegar a essa colônia espiritual, teriam que atravessar uma zona umbralina e que o médium sente muito medo em atravessar. Mesmo estando amparado por 2 benfeitores espirituais que o médium identificou. Observamos que o médium desdobrado está se expressando normalmente com o corpo ereto na cadeira. Isso aqui é colocado pelo seguinte, para deixar bem claro que o médium não está dormindo não. Porque outra vez aqui André Luiz quer acentuar isso. E ele tem uma razão importante para acentuar isso. É porque em reuniões mediúnicas espíritas, a falta de esclarecimento nisso faz com que algum médium, cansado fisicamente, adormeça na reunião mediúnica, achando que ele pode trabalhar na reunião mediúnica dormindo. Esse médium que estava em desdobramento, o corpo dele estava ereto na cadeira, ele não estava dormindo não, muito menos roncando, porque há médiuns na reunião mediúnica que adormecem e começam a roncar, e a coisa mais certa é quem estiver na mesa acordá-lo, porque isso não é trabalho mediúnico não. Ele não se encontra adormecido, debruçado sobre a mesa, como fazem aqueles que passam por um processo de sono hipnótico e depois alegam que estavam desdobrados. Porque também ocorre essa hipótese. O médium na reunião mediúnica está sob uma espécie de hipnose espiritual que leva ele a dormir para que ele não trabalhe. Para que espiritualmente ele fique alheio ao exercício da mediunidade e aos próprios propósitos que o levam a trabalhar na reunião mediúnica, e não para ir dormir na reunião mediúnica. A imagem voltou, né? Outro aspecto aqui importante é o seguinte: esse sono hipnótico que aí é referido, ele muitas vezes ocorre através de processos obsessivos sutis, que o médium vigilante e que não esteja exercendo o devido cuidado de reforma íntima, estudo, participação em termos ativos no trabalho espiritual fora da reunião mediúnica, abre campo para que isso possa acontecer durante a reunião mediúnica.
Então, isso aqui é colocado como uma advertência séria. Ir para a reunião mediúnica e adormecer está muito errado. Inclusive, como nós já estudamos aqui, é muito sugerido que no dia da reunião mediúnica, o médium tenha mais cuidado naquele dia. Se puder, tenha até um pequeno repouso físico, de meia hora, 1 hora durante o dia, para que ele chegue na reunião mediúnica mais descansado, mais atento para o trabalho que vai haver. Bom, continuemos. Aí volta um texto extraído do livro Nos Domínios da Mediunidade, capítulo 11. Mas Raul, sob a inspiração do mentor da casa, elevou o padrão vibratório do conjunto numa prece fervorosa, em que rogava do alto forças multiplicadas para o irmão em serviço. Aulus informou: a oração do grupo constitui-lhe abençoado tônico espiritual. Então, o que ocorreu ali? Quando Castro começou a falar que estava com medo, Raul, que era o doutrinador da reunião, o orientador, fez uma prece, elevou uma prece sob a inspiração do mentor, do dirigente da reunião mediúnica, em conjunto com os participantes da reunião, para que fosse dado mais forças ao Antônio de Castro, para que ele não desistisse do trabalho, do desdobramento que estava havendo. E Aulus, que é o instrutor espiritual de André Luiz, coloca que a oração do grupo constituía uma espécie de tônico, de revigorante espiritual para o Castro. Ah, sim, meus amigos, prosseguiu Castro, a prece de vocês atua sobre mim como se fosse um chuveiro de luz. Agradeço-lhes o benefício. Estou reconfortado. Avançarei. Vejam que situação. E a importância do uso da prece, que em inúmeras situações é sugerida durante a reunião mediúnica, durante os trabalhos espíritas em geral. Então, a prece na abertura da reunião, a prece durante uma ajuda a um espírito que está passando por um processo de sofrimento espiritual, a prece pelo médium que está ali recebendo, através da psicofonia, um espírito, ou como foi o caso aqui de Castro, que num trabalho de desdobramento se sentia amedrontado e ao receber os benefícios da prece, revigorou-se espiritualmente e decidiu por avançar. Raros espíritos encarnados conseguem absoluto domínio de si próprios, em romagens de serviço edificante, fora do carro de matéria densa, habituados à orientação pelo corpo físico. Ante qualquer surpresa menos desagradável, na esfera dos fenômenos inabituais, procuram instintivamente o retorno ao vaso carnal. Então, aqui é colocada uma explicação importante. É que aquele medo, aquele receio grande que Antônio Castro teve, é muito comum a qualquer outro médium que estivesse na situação que ele estava. Inclusive, quando aqui é colocado raros espíritos encarnados, consegue absoluto domínio de si próprios, em romagem de serviço edificante, fora do carro da matéria, é uma realidade. Inclusive, mesmo quando estamos fisicamente dormindo em casa
e nos desdobramos através de um sono que principia no corpo, mas que possibilita ao espírito atividades espirituais, é muito importante o amparo, a ajuda espiritual durante o desdobramento, porque senão determinados ambientes espirituais nós correríamos, fugiríamos de medo, porque na verdade nós sabemos que se aqui na Terra há lugares que nos causam repugnância, né, e repulsa, muito mais no plano espiritual ao redor da Terra. E o que ocorre, como aqui é colocado, é que ante qualquer surpresa menos agradável na esfera dos fenômenos inabituais, procuram instintivamente o retorno ao vaso carnal. Às vezes isso acontece de uma forma relativamente frequente nos chamados pesadelos, que refletem perseguições espirituais que qualquer um de nós pode ter e que faculta com que nós busquemos instintivamente acordar, despertar o corpo físico para cortar aquela situação que estaríamos vivendo. Então isso ocorre, e como aqui é colocado por André, de uma forma instintiva mesmo, de proteção que o nosso espírito sente no mergulho no corpo físico. A oração é um grande recurso para manter o equilíbrio e auxiliar o médium a desempenhar bem a atividade programada, e deve ser estimulada pelo dirigente da reunião, sempre que o médium está em serviço desdobrado do corpo. Então, como aqui é colocado de forma muito explícita, a oração é para ser visto como um instrumento, um recurso de importância insubstituível para o equilíbrio e para ajudar o médium durante atividades de desdobramento. E aqui o desdobramento não seria exclusivamente daquele médium com a característica do Antônio Castro, mas no próprio trabalho de psicofonia ou de psicografia, há relativo desdobramento, o afastamento do espírito do corpo físico. E esse afastamento é muito salutar, o uso da prece pelo dirigente, por aqueles que trabalham ali durante a reunião, na medida em que percebem, pela comunicação que o médium está dando, que tem um espírito ali em desequilíbrio. Então, para ajudar o fortalecimento, a segurança do médium no processo da psicofonia, a prece também tem muita utilidade. Que alívio, isso é Antônio Castro dizendo. Rompemos a barreira de trevas. A atmosfera está balsamada de leve aroma. Brilham estrelas novamente. Estamos penetrando um grande parque. Oh, meu Deus! Quem vejo aqui a sorrir-me é o nosso Oliveira. Como está moço! Muito mais moço. Lágrimas copiosas banharam o rosto do médium, comovendo-nos a todos. Vamos analisar agora o que é que está ocorrendo nessa parte do capítulo 11, do livro Nos Domínios da Mediunidade.
Antônio Castro consegue atravessar a zona umbralina, que é a barreira de trevas, e aí começa a ver uma atmosfera, quando ele diz balsâmica, é de aroma agradável. E aí ele vê também que brilham estrelas novamente, e ele sente que está penetrando um parque. E aí ele vê Oliveira. Quem era Oliveira? Era um trabalhador da reunião mediúnica que houvera desencarnado há algum tempo atrás e que estava em processo de recuperação numa colônia espiritual afastada da Terra. Na Terra, o grupo mediúnico ficava tentando receber uma psicografia, uma comunicação de Oliveira. Oliveira ainda não tinha se recuperado, estava em processo de recuperação, de convalescência espiritual e uma colônia afastada da Terra. E aí, quando Antônio Castro chega lá e identifica ele, aí fica muito feliz e muito alegre e percebe Oliveira mais jovem do que quando estava encarnado. E o mais interessante de tudo é que o estado emocional que o espírito Oliveira estava tendo lá reflete-se em lágrimas no corpo físico que estava na reunião mediúnica. E o pessoal na reunião mediúnica começa a ver ele chorando. Vejam que situação. Ele está desdobrado muito longe, em termos espirituais, daquele local, e o corpo físico dele transmite as emoções que o espírito dele sente. Continuando. Oliveira foi abnegado trabalhador nesse santuário do Evangelho. Isso é Aulus se referindo a Oliveira, explicando a André Luiz. Desencarnou há dias. E Castro, com a aquiescência dos orientadores, foi apresentar-lhe saudações dos companheiros. Demora-se em refazimento, ainda inapto à comunicação, mais íntima com os irmãos que ficaram. Então, o Oliveira ainda estava lá em recuperação. E, às vezes, espíritas, por desconhecer o conteúdo de obras como essa, desencarnam um trabalhador do centro e aí espera que o trabalhador venha se comunicar logo. Venha dizer logo como é que está, na maior facilidade do mundo. Sem ter ideia que deveria ter das contingências, variedades de situações do mundo espiritual, dependendo de espírito para espírito. E como deixa bem claro aqui Aulus, Oliveira foi um abnegado trabalhador daquela instituição. Não era qualquer frequentador ou até trabalhador, foi um trabalhador abnegado, onde a renúncia, a devoção ao trabalho da caridade era marcante. Meus amigos, que o Senhor lhes pague. Estou bem, mas na posição de convalescentes. Incapaz de caminhada mais difícil. Sinto-me reconfortado, quase feliz. Indiscutivelmente, não mereço as dádivas recebidas, pois me vejo no grande lar, amparado por afeições inovidáveis e sublimes. Oliveira manda essa mensagem através de Antônio Castro, que transmite fisicamente para as pessoas reunidas na reunião. Esse é o desdobramento, porque o Oliveira não podia vir à reunião, dá o recado lá a Castro e automaticamente Castro transmite pela boca física aos que estão reunidos.
Então Oliveira diz que está ainda convalescente, mas que ele se sentia reconfortado e quase feliz. Reconhece que está tendo um amparo superior ao que ele mereceria e que há afeições inesquecíveis e sublimes lá com ele. Espíritos que eram muito amigos dele, talvez até parentes, e que estavam lhe dando apoio lá nessa colônia espiritual. As preces do nosso grupo alcançam-me cada noite. Veja o que Oliveira diz, que as preces que faziam por ele alcançavam ele lá, como projeção de flores e bênçãos, como expressar gratidão, se a palavra terrestre é sempre pobre para definir os grandes sentimentos da nossa vida. Então, aqui é um testemunho do Oliveira que é importante para todos nós trabalhadores espíritas, aonde ele deixa bem claro os benefícios que a prece propiciava a ele, as preces que o grupo aqui do trabalho espírita fazia, e que ele sentia como flores e bênçãos. Vamos para o penúltimo slide do nosso estudo dessa noite. Concluo que todos os nossos sacrifícios pela causa do bem são bagatelas comparadas à munificência da divina bondade. Meus amigos, a caridade é o grande caminho. Trabalhemos. Jesus. Essa foi ainda a mensagem de Oliveira para o grupo. E aqui o que nós podemos destacar como bem importante é esse realce que o Oliveira faz sobre o trabalho na área da caridade que ele fez e que, na verdade, não foi nada para o retorno de benefícios, de equilíbrio espiritual que ele estava vivenciando. Quando ele coloca, são bagatelas comparadas à munificência, à grandeza da divina bondade. E deixa um estímulo para todos nós. A caridade é o grande caminho. Trabalhemos. Jesus nos ampare. Esses testemunhos que nós recebemos nos livros espíritas, e esse, sobretudo, referido na obra Nos Domínios da Mediunidade de André Luiz, é para nos dar cada vez mais absoluta convicção dos propósitos sublimes aos quais precisamos dar o máximo de atenção, que é a prática da caridade, dentro e fora da casa espírita. Trabalhemos, Jesus nos ampare. Vamos aqui para o último slide desse capítulo que vamos comentar esta noite. Reajustando-se. Qual se o vaso físico o absorvesse, Dino Pino acordou na esfera carnal, na posse de todas as suas faculdades normais, esfregando os olhos, como quem desperta de grande sono. Então, o médium Antônio Castro, nessa última parte, é evidenciada o que é percebido, tanto por André Luiz, quanto pelos que estavam encarnados. É como se ele tivesse
entrando de novo no corpo físico. Porque espiritualmente ele foi muito longe. E de posse de todas as suas faculdades normais, ele tem um retorno, e pela característica do desdobramento do Antônio Castro, que é evidenciado nesse capítulo, ele é aquele tipo de médium de desdobramento que quando acorda, ele não tem consciência do que ele disse. Ele tem e teria, e qualquer um médium tem durante a comunicação, mas ele acorda, foi que houve. E aí iria receber os esclarecimentos dos que estavam na mesa, o que é que tem acontecido. Que era a visita desse grande trabalhador que eles tinham, que era o Oliveira, e que tinha trazido a comunicação através do Antônio Castro, que certamente propiciou momentos de muita felicidade para aquele grupo, que recebeu ali naquela noite o testemunho claro e evidente da continuidade, da individualidade do Oliveira no plano espiritual. Nós lembramos aqui, para fechar esses esclarecimentos, o caso muito similar que se deu, em grande parte, com o irmão Jacob, o Frederico Figner, do livro Voltei, da mediunidade de Francisco Cândido Xavier. O Frederico Figner era um trabalhador ativo na casa espírita, participava de reunião mediúnica, campanha do quilo, de trabalho social, era um homem de muitas posses materiais, ajudou muito a divulgação espírita do livro, contribuindo para a construção do Parque Gráfico da Federação Espírita Brasileira, ou seja, era um trabalhador espírita de mão cheia. E aos 80 e poucos anos de idade, totalmente lúcido, desencarna. É lógico que os amigos dele da reunião mediúnica, o que é que esperavam? Uma comunicação rápida dele, né? Como era o caso aqui de Oliveira. Mas não teve comunicação. E passou semanas e semanas e não teve comunicação. E aí o livro Voltei vai explicar o que é que estava havendo com o espírito Frederico Figner, que no livro tem o pseudônimo de irmão Jacó. O pseudônimo é dado devido às questões problemáticas que a família de Humberto de Campos tinha levantado contra Chico Xavier e contra a Federação Espírita Brasileira por direitos autorais. Aí o irmão Jacob tinha parentes próximos, me parece que a própria esposa não era espírita, e para evitar confusão, resolveu biografar o livro com o título Irmão Jacob, que era uma referência, o Jacob ao quê? A um nome judeu, porque Frederico Figner era de família judia. E aí, para ele deixar a coisa meio correlacionada, ele, irmão Jacó. E aí o que é que ocorre no livro? É mostrado que, na verdade, Jacó passa por muita dificuldade no plano espiritual. Primeiro, para se comunicar. Ele tentou várias vezes falar por médiuns no centro espírita, mas ele não conseguia entrosar as vibrações dele com a dos médiuns que trabalhou com ele para se comunicar. Porque é um trabalho de sintonia que muitas vezes não é tão simples assim. E depois que ele tentou várias vezes, não conseguiu, ele resolveu ir a Pedro Leopoldo para ver se mandava um recado através de Chico Xavier. Ele conhecia Chico Xavier já fazia algum tempo.
quando ele chega lá no Centro Espírita de Chico Xavier, que ele tem uma surpresa. Porque, veja, esse fato se deu nos anos 30, 36, 37, por aí. E ele tinha ido visitar Chico alguns anos antes de desencarnar. E quando ele visitou Chico, naquela época, o Centro Espírita Luiz Gonzaga, ia pouca gente, poucas pessoas lá na reunião. E aí, quando ele foi agora desencarnado, ele disse: eu vou lá mandar um recado para o Chico, né? E quando ele chegou lá, tinha tanta da gente do Centro Espírita, agora desencarnado, que não cabia no centro, saía pela frente do Centro Espírita fora. Ele olhou assim: como é que eu vou me comunicar? Como é que eu vou poder me aproximar de Chico? Ele diz no livro que tinha gente, o espírito, como formiga, como se fosse um formigueiro. E aí ele vê Emmanuel e diz a Emmanuel, de querer se comunicar, Emmanuel diz: olha, calma, não é assim não. Não é só chegar e se comunicar, não. Tem que ser feito um trabalho de aproximação vibratória, depois você poder transmitir. E aí, depois de alguns dias, ele consegue. Aí é quando surge esse livro, Voltei. Mas o que é importante a gente deixar bem claro é que não é assim, desencarnou e há muitas situações e variedades de possibilidades no plano espiritual. E tanto no caso aqui do Oliveira, quanto foi o caso do irmão Jacó, ele levou algum tempo para se reajustar no plano espiritual. Foi acolhido por uma filha dele que tinha desencarnado ainda criança. Essa filha dele, que não estava mais na forma perispiritual de criança, mas já desenvolvido, esperava ele do lado de lá. E depois ele teve também, inclusive, a ajuda de Bezerra de Menezes, para ir se reajustando e depois mandar o livro pela mediunidade de Francisco Cândido Xavier. Então, nós vamos aqui encerrar esse capítulo. Na próxima semana será Clarividência e Clareaudiência, que é o último capítulo do livro Reuniões Mediúnicas. Reuniões Mediúnicas. Vamos para a prece de encerramento. Tião, tu pode fazer a prece aí por nós?